É isso aí, povo de Deus. É um prazer ter vocês conosco aqui nessa maravilhosa noite. Hoje, 6 de abril do ano de 2026. Nós estamos aqui com o programa Senac Unidos em Cristo. Você chega, você compartilha, participa aí conosco, nos ajude a divulgar essa programação nessa noite. Nós somos da Igreja Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo, né? E o programa é Senac Unidos em Cristo. Se vem participar conosco, vem participar dessa união, né? E nessa comunhão conosco aqui nessa noite, participando do programa Senac Unidos em Cristo. Bastante gente já chegando aqui, mandando mensagem, mandando a paz do Senhor para nós, tá bom? Então, daqui a pouco nós vamos começar a responder as mensagens aqui. Hoje nós falaremos um pouquinho da palavra do Senhor, né? Falaremos um pouquinho a respeito de Jó, não é, evangelista Daniel? Sim, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma breve meditação aqui, né? O texto de Jó aqui. É um texto também bastante ministrado por muita gente, né? Ministra sobre esse texto, sobre esse livro de Jó, né? E tem muita coisa boa, né? Pra gente refletir, muita coisa boa pra gente comentar, né? Daqui a pouquinho a gente entra um pouquinho na palavra aqui, né? E vamos... Enquanto isso, você vai mandando sua mensagem aí, vai conversando com a gente nessa noite de hoje, que é muito bom ter vocês aqui conosco, né? Mais uma segunda-feira abençoada pelo Senhor, mais um mês que se inicia, né? Hoje é o 6º dia do mês de abril e é uma oportunidade. O tempo vai passando cada vez mais rápido, né? E nós temos que aproveitar, falaremos um pouquinho disso hoje, né? Aproveitar o tempo que nós temos, né? Nós já temos aqui, evangelista Daniel, algumas pessoas conosco. Diane Nogueira, ela manda aqui um eu creio. Larissa Oliveira Forte, Adriana Santos Bênção, a Joseliane Barbosa, glória a Deus, que Deus abençoe a vida da Joseliane, que Deus abençoe também a nossa irmã Malu Silva. Tia Lúcia, um abraço para vocês aí em Paranavaí, toda a família Cesário, que Deus possa estar abençoando vocês com todas as sortes de bênção em nome de Jesus. A nossa irmã Selmira Claro, graças a Deus, toda segunda-feira ela está conosco aqui, ela é de Criciúma, Santa Catarina. A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe esse maravilhoso programa. Vai um grande abraço de Criciúma, Santa Catarina. Ela pede oração em favor do Wagner, Vitor Hugo, Pietro, Vinícius e para os conhecidos e vizinhos, afinal, para o nosso mundo inteiro, que só misericórdia. Vai um grande abraço, que Deus abençoe a irmã Selmira Claro, Deus abençoe todo o povo catarinense, todo o povo aí do sul do nosso país, que venha se sentir abraçado pelo programa Senac Unidos em Cristo, tá bom? Já falamos aqui de algumas pessoas do Paraná, como a nossa irmã Malu Silva, o João Vieira está com certeza aí nos assistindo, de Santa Catarina também a nossa irmã Selmira Claro, tem também o nosso irmão Jonathan Arthur, que está aqui conosco, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida do irmão Jonathan, em nome de Jesus, e é uma honra ter ele aqui conosco no programa Senac Unidos em Cristo. Estou tentando convidar ele para vir aqui, né? Para ele vir aqui um dia participar do programa, mas ele se finge de tímido, né? Mas Deus vai preparar um dia para o nosso irmão Jonathan estar aqui conosco, participando do programa Senac Unidos em Cristo. É isso aí, ó. Tem aí o nosso Instagram, o Instagram do evangelista Daniel, @DanielCarlosSSP, Instagram. O meu Instagram também particular, @RogérioCesário.35. Tem o Instagram também da Senac Nova Aliança em Cristo Oficial. Você entra lá e segue a Igreja Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo. Pelo Instagram ali da Igreja Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo, você vai ter a grade de programação, você vai ter algumas mensagens ali que nós já estamos colocando também, e está para sair também aí o nosso YouTube oficial da Igreja Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo. Vai ter um material vasto ali, grandes coisas para você conhecer mais e mais o nosso ministério, tá bom? Para você de longe poder nos seguir, poder nos acompanhar. Então tem o Instagram, tem o Facebook, né? E daqui a pouco também o nosso YouTube vai estar aí para vocês nos seguirem e compartilhar as maravilhas que o Senhor tem feito na comunidade evangélica Nova Aliança em Cristo. Sim, sim, é bom para quem tem interesse, né, em conhecer, né, o trabalho que está sendo feito ali, né, os trabalhos, os departamentos, né, a forma como tem sido, né, trabalhada a obra do Senhor ali, né,
Então, que você que tiver interesse, né, pode estar ali conhecendo, né, partilhando conosco ali também, né, porque uma coisa é as pessoas verem a gente aqui uma vez na semana, né? Sim. Uma vez na semana aqui, as pessoas veem a gente aqui, a gente explana algum texto bíblico, a gente, né, conversa aqui, fala alguma coisa ou outra, né? Outra coisa é as pessoas que estarem com a gente no dia a dia, né? É diferente, né? Porque quem não conhece a gente no dia a dia, quem não conhece, na verdade não só a gente, né? Mas as pessoas de uma forma geral, né? Tipo, se você não conhece uma pessoa no dia a dia, você pode fazer como que eu posso dizer? Ter uma impressão, né? Uma impressão, que não é aquilo que de fato é a realidade, reflete a realidade, né? Eu estava até ministrando um dia sobre aquele texto de 2 Reis, né, capítulo 4, quando aquela mulher dos filhos dos profetas, né, vai até Eliseu, e aquele texto ali para mim, ele tem uma riqueza de detalhes que é impressionante. E eu achei tão interessante que a mulher vai até o profeta Eliseu e ela diz para ele assim: meu marido, teu servo morreu, né? E ele temia ao Senhor, né? Olha o testemunho que a esposa está dando do marido. Para ela está dizendo ele temia ao Senhor porque ela conhecia muito bem ele de verdade, né? Não é uma coisa superficial, porque quem conhece a gente de verdade não é quem vê a gente uma vez no dia, uma vez na semana, uma vez no mês ou de vez em quando, né? Quem conhece a gente de verdade é quem está vendo a gente sempre, está vendo as nossas reações. Diariamente, né? As nossas ações, como a gente se comporta, como a gente age, né? Como a gente vive de verdade. Essas pessoas conhecem a gente de verdade, né? Então, eu achei interessante ali que a mulher olha e diz para o profeta, ele temia ao Senhor, né? Ó, se você reparar no versículo, o versículo diz, ó, ele era teu servo, ou seja, você conhece ele como servo. Agora, talvez, aí abre um monte de leque para a gente comentar sobre um monte de coisa aqui sobre esse texto, né? Porque, olha, ele era servo de Eliseu, profeta de Deus. E ela diz, ele era teu servo, eu era esposa dele, ele temia ao Senhor. Talvez ali o texto queira dizer também, em uma outra mensagem para a gente pregar, né? Porque talvez o texto ali também queira dizer que Eliseu, enquanto líder dele, não conhece ele na sua totalidade, mas a esposa dele olha para ele e fala assim, ele não era só teu servo, mas ele temia ao Senhor também. Então, está testificando, né? Está testificando. Esse é bem um versículo, né? Que quantas mensagens dá para a gente ministrar sobre esse texto, né? E por isso eu estou dizendo aqui para quem nos acompanha, para quem está nos vendo aqui hoje, né? Para conhecer melhor o trabalho que a gente tem feito, a forma como a gente tem levado a obra do Senhor, né? Nada de oba-oba, nada de muita, como dizia-se antigamente, de enfeitar o pavão. Não, a gente trabalha conforme a palavra do Senhor diz, na simplicidade da palavra do Senhor, que é o mais importante, né? É isso aí, povo de Deus. Igreja Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo, convido você para estar conosco na nossa sede ali na rua Mário Graça, número 07, bairro Jardim Rosana. Isso, quero te convidar para você estar no culto ali conosco. Terça-feira nós temos culto ali a partir das 19h30. Essa terça-feira, amanhã, culto de adoração. Quinta-feira nós temos o culto de ensinamento. Nós estamos aí com o tema Perguntas Difíceis de Responder, né? Estamos com esse tema e tratando esse tema, uma abordagem bem segura mediante a palavra de Deus, mediante o que a palavra do Senhor nos ensina, né? Estamos trabalhando a questões, o que vai acontecer com as almas que não ouviram falar de Jesus, né? É uma pergunta bem complexa, um tema bem complexo, gera muitos questionamentos, né? Gera muitos pontos de interrogação, mas nós estamos trabalhando esse tema em nome de Jesus. O povo, graças a Deus, tem participado ali e Deus tem nos dado graça para abordarmos esses temas, né? Tem temas, né, evangelista Daniel, que alguns irmãos fogem, né? É muito fácil você abordar só os temas que você tem uma certa propriedade para você falar dele, né?
E nós temos que falar daquilo que as pessoas sentem necessidade de aprender. Muitas questões são difíceis. Falamos sobre o pecado imperdoável, falamos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Vários temas nós temos abordado ali com muita segurança, em cima da palavra de Deus, pautados pela Bíblia, pautados pela palavra do Senhor, e estamos sendo edificados ali, né? Sendo edificados. E está tão edificante que algumas crianças têm ido, e aí que a gente vê a importância das crianças estar na congregação, né? Nada contra as congregações que deixam as crianças, mas as crianças têm feito perguntas muito inteligentes relacionadas aos temas que nós temos falado. Crianças como o Cauã, como a Maísa, né? As crianças um pouquinho maiores que já estão entendendo um pouco mais as coisas, elas estão prestando atenção e aprendendo. Então, quinta-feira, nós estamos ali no culto de ensinamento. Sexta-feira, a campanha com o pastor Geraldo Carlos, Deus protege o meu lar, tá bom? Te convido para estar ali também conosco. Pastor Geraldo Carlos, que é nosso pastor presidente, ele que, pela misericórdia e graça do Senhor, todas as sextas-feiras está ali orando por nós, né? Consagrando a vida dele para estar ali na sexta-feira à noite orando por nós, e grandes milagres e grandes coisas Deus tem feito. Nesse sábado, especialmente, nós temos a nossa Santa Ceia. A nossa Santa Ceia é no segundo sábado do mês, né, Evangelista Daniel? Sim, esse sábado é a nossa Santa Ceia, né? E nós temos ali um trabalho de oração, né? Que vai percorrer o dia todo ali, né? Começando desde as 7 da manhã, indo até das 6, né? Das 6 da manhã, né? Das 6 da manhã, indo até as 7 da noite ali em oração, né? A igreja toda orando, né? Não é só um ou outro que vai estar em oração ali, mas a igreja toda de uma forma geral, né? Cada horário do dia é um irmão ou uma irmã, né? Está responsável ali pelo período de oração. E a gente precisa disso, né? Precisa. A gente precisa disso. A igreja, de uma forma geral, ela precisa disso. A igreja precisa de oração, a igreja precisa buscar ao Senhor, né? O profeta Isaías, ele deixa uma orientação e um conselho para a igreja: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, né? O profeta Jeremias também vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, assim, a igreja precisa disso. Então, sábado, a nossa Santa Ceia, né? E o convite também está aberto para todos que quiserem ali conhecer a nossa igreja e cear conosco para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? É isso aí, você está convidado para estar conosco na nossa Santa Ceia. Com certeza, grandes coisas Deus fará por nós ali, para nós ali nessa Santa Ceia. Já tem algumas pessoas aqui no Instagram: Hilda Nascimento, Joana Esther, tia Meiliane está conosco, a Mila, né? A nossa irmã Hilda Nascimento, 519, começou a seguir aqui. A nossa irmã Hilda é a cooperadora Hilda ali da igreja. Miriam está conosco. Tem bastante gente conosco no Instagram, também no Instagram da NSTV, hoje nos acompanhando, participando conosco aqui do Instagram. E é uma alegria muito grande ter vocês conosco aqui, tá bom? Mandando um abraço para o nosso irmão Daniel ali, de Minas Gerais, da cidade de Mariana. Mandando um abraço também para o nosso irmão Josué Francisco. Irmão Josué, Deus abençoe o seu ministério, um compositor aí que Deus tem usado ali na cidade de Mariana ali. Acredito que daqui a um tempo vai estar aí por todo o Brasil. Ele e a esposa dele louvando. Eles têm umas composições lindas, louvores maravilhosos que eles têm ali, e Deus tem usado muito eles no louvor ali, né, na igreja Jesus é o Salvador ali na cidade de Mariana, e grandes coisas o Senhor tem feito. Mandando um abraço também para o nosso irmão Wallace de Itabirito, a cidade de Itabirito ali também em Minas Gerais, Circuito do Ouro, né, cidade de Itabirito, Ouro Preto, Mariana. Que Deus possa abençoar vocês grandemente, meus irmãos, e é uma alegria ter vocês conosco aqui. Nossa irmã Janaína Orozimbro está conosco. A paz do Senhor, pastor, boa noite. A paz do Senhor, irmã Janaína, que Deus abençoe a sua vida. A Genísia Barbosa Santos está conosco. Boa noite, a paz do Senhor, irmã Genísia, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Simone Moura está conosco também. Irmã Simone, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida. A Júlio, Irineu, a sua casa, a sua família, que vocês sejam abençoados por toda a totalidade das bênçãos
do Senhor, tá bom? Larissa Oliveira, Adriana Santos, Diane Nogueira, todos vocês que estão acompanhando aqui pelo Facebook, pelo Instagram, tá bom? São bem-vindos e sintam-se abençoados em nome de Jesus, tá bom? No domingo nós estamos com a campanha Clamor por Avivamento. Esse será o 5º domingo agora, em nome de Jesus. Deus tem falado e Deus tem feito coisas grandes ali no domingo, na Senac Nova Aliança em Cristo Sede, e tem sido uma bênção. Então quero te convidar também para você estar conosco ali no domingo, na campanha Clamor por Avivamento, né? Também falando um pouquinho da nossa igreja do Jardim Vera Cruz, igreja ali que é dirigida pelo pastor Geraldo Carlos, na rua Ana Lúcia de Amis, né? Ali no Jardim, bairro Jardim Vera Cruz. Ana Lúcia de Amis está aí, número 90, bairro Jardim Vera Cruz. Cultos ali no Jardim Vera Cruz, terça-feira, às 19h30, ensinamento ali com o pastor Geraldo. Quinta-feira, culto de cura e de libertação. Sábado pela manhã, as irmãs estão ali no círculo de oração. As irmãs estão ali no sábado no círculo de oração. E no domingo, culto com a família às 18 horas. Quero te convidar, para você que mora aí nas regiões do Jardim Vera Cruz, para estar ali na rua Ana Lúcia de Amis, número 90, bairro Jardim Guarujá. Ali nosso pastor Geraldo Carlos, diaconisa Roseli, esposa do pastor Geraldo Carlos, diaconisa Roneide, cooperadora Francisca, as irmãs e os irmãos estão ali para receber você, para te ajudar, em nome de Jesus, orar por você, fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no corações dos seus filhos, para que você seja abençoado. Falando também da nossa igreja do Jardim Guarujá, evangelista Daniel. Sim, igreja ali no Jardim Guarujá, é isso mesmo, Rua Malta, número 41, né? Ela fica ali entre Parque Independência e Jardim Guarujá ali, né? É a igreja dirigida pelo pastor Eduardo Pereira, né? Que tem ali, né, feito um trabalho muito bom também, abençoado, juntamente com os irmãos ali. Que Deus abençoe então os irmãos ali no Jardim Guarujá, né? E os cultos ali, eles acontecem na quarta-feira, né, às 19h30, temos ali culto de libertação ali, né? O pastor Geraldo está lá orando por libertação. Temos culto ali também na sexta-feira, culto de ensinamento com o pastor Eduardo ali, né, procurando da melhor forma possível, né, tá trazendo uma orientação bíblica, né, para os irmãos ali, pautado na palavra do Senhor, né. E sábado pela manhã, às 9 da manhã também temos ali culto de círculo de oração, né, e domingo às 18 horas ali o culto com a família, né. Então o convite está aí para você também ali conhecer a nossa igreja no Jardim Guarujá, né, Rua Malta, número 41. E graças a Deus são igrejas que são bem de fácil acesso, né? Ali fica a uns 5 minutos ali do Ricói, ali do Jardim Guarujá, então é facinho de chegar ali, né? Menos de 5 minutos do ponto final do ônibus Jardim Guarujá, né? A Rua Malta. Então o convite está aberto para vocês todos que puderem, né? Que são aí da região do Valo Velho, Parque Independência, Jardim Guarujá, todos os bairros circunvizinhos ali, né? O convite está aberto para vocês ali, em determinado momento, por que puderem, e conhecer essa congregação ali, amém? É isso aí, você é nosso convidado para estar numa das nossas congregações, né? Estamos aí nos preparando, né, evangelista Daniel, para a nossa vigília esse mês, né, em nome de Jesus, né, final do mês agora, nós teremos mais uma vigília do Renovo. Já estou aqui te convidando já para você ir preparando o seu coração para você estar conosco, né, ali na comunidade evangélica Nova Aliança em Cristo Sede. Último sábado agora do mês de abril nós teremos a vigília do Renovo e com certeza vai ser bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, né? Todas as nossas vigílias que nós temos tido tem sido uma bênção, né? Tem sido algo extraordinário que nós temos vivenciado ali da parte do Senhor, ali nas nossas vigílias, e eu já quero te preparar aí para você ir se organizando, para você ir se preparando, para você estar conosco ali na vigília do Renovo, né, evangelista Daniel, não é verdade? Sim, dia 25 de abril, hein? Dia 25 de abril, aproximadamente 20 dias pela frente aí, para você se programar, né? Para você se programar, se preparar aí para estar conosco ali, né? Já temos ali quem vai estar ministrando nessa vigília ali, pastor Josiel Barbosa, hein? Pastor Josiel Barbosa. Pastor Josiel Barbosa vai estar ministrando ali. Logo mais a gente vai estar soltando os cartazes aí para as pessoas que, né, quiserem
né, estar indo ali. Então vai ser bênção. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas ali, né, dia 25 de abril, né? Vai ter o feriado no dia 21, que é terça-feira. No próximo final de semana já é a vigília, né? No sábado, né? Já é a vigília do renovo. Não perde tempo não, se organiza, tá bom? Vem para a vigília. A última vigília, gente, foi uma bênção, a primeira vigília do ano, né? Deus falou grandemente ali, foi o pastor Wallace, né? Pastor Wallace, um forte abraço aí, pastor Wallace. Pastor Wallace, nós estamos para trazer ele aqui também, né? Faz um tempinho já que a gente está tentando aí ajustar, né? O pastor Wallace, pastor José Barbosa também, pastor Anderson Rodrigues, né? Tá aqui na nossa lista de convidados aqui, né? Que só tá faltando encaixar as agendas, né? Só tá faltando dar certas agendas, mas brevemente esses irmãos vão estar conosco aqui, tá bom? Pelo menos 2 vezes no mês nós estamos aqui entrevistando alguns irmãos aqui, tá bom? Esses irmãos estão na nossa lista, né? E brevemente vão estar aqui compartilhando com vocês as maravilhas do reino do Senhor, os desafios do ministério, né? Porque cada chamada que a pessoa recebe, o Senhor chama, o Senhor comissiona, mas os desafios pelo caminho, né, são espinhosos, e só pela graça e a misericórdia do Senhor que nós vencemos. Então não perde tempo não, esteja conosco aí na vigília do renovo, que vai ser bênção para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Também, evangelista Daniel, agora, na outra semana, né, final de semana do dia 17, nós teremos aí o congresso do Grupo de Varões Fogo no Altar. Parecia que não ia sair, mas vai sair em nome de Jesus. Fogo no Altar, todo ano lutando, só Jesus para dar graça para nós varões, né? Parece que é mais difícil das irmãs, mas tem vezes que os dos varões complica também. Mas olha aí, que cartaz lindo aí, né? Mandando um abraço já aqui de antemão, aproveitando que esse cartaz está aí na tela. Irmãos, quem faz esses cartazes maravilhosos, né, evangelista Daniel? Com muito carinho, né, evangelista Daniel? Muito cuidado também, é o nosso irmão Anderson Carvalho. Irmão Anderson ali da Zona Norte, tá bom? Que o Senhor possa abençoar o irmão Anderson. E é interessante a criatividade dele, né, evangelista Daniel? Nenhum cartaz fica igual ao outro, né? Ele tá sempre caprichando bastante, né? E umas coisas assim que a gente fica bem alegre, né? E a satisfação imensa de conhecer o nosso irmão Anderson Carvalho. Deus abençoe a vida dele. Ele está sempre aqui nos acompanhando também. Ele que faz o cartaz da vigília, ele que faz o cartaz das campanhas na comunidade evangélica Nova Aliança em Cristo. Graças a Deus ele tem feito esse trabalho aí maravilhoso e nos ajudado bastante. Congresso de Varões, 15º Congresso do Grupo de Varões Fogo no Altar, direção evangelista Márcio, pastor Eduardo Pereira, né? Quem vai estar ministrando a palavra é o pastor Fernando e o pastor Edmilson. O pastor Edmilson é uma bênção, rapaz. O pastor Edmilson, já vi Deus usando ele tremendamente, e o varão lugar, né? Ele tem hora que do nada ele tira um tantã ali no meio do culto ali, evangelista Daniel. E vai para cima. Vai para cima mesmo. Nós estávamos lá no Semur, lá no ginásio do Tabuão, e coisas de Deus mesmo, coisa que acontece, não é nada assim. Entrou uma pessoa, quando ele pegou a saudação, e Deus usou ele ali tremendamente, e o mover de Deus ali foi grande, libertação. Deus abençoe a vida do pastor Edmilson, vai estar ministrando a palavra do Senhor nesse congresso. Pastor Fernando também, né, vai estar ministrando. Pastor Eduardo vai estar conosco. Todos os varões que vão estar ali, vai ser bênção. Pastor Geraldo Carlos, né? Então eu quero te convidar para dia 17 e 18 de abril estar conosco no Congresso de Varões Fogo no Altar, que todos os anos tem sido bênção, né, evangelista Daniel? Sim, que Deus abençoe, né, cada vez mais esse grupo de varões aí. É bem verdade que a gente está vivendo exatamente aquilo que Jesus disse, né? A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Mas os varões estão aí, né, nessa luta aí, nesse empenho, né? E eu tenho certeza que Deus vai honrar mais uma vez, né, esse trabalho. Deus vai honrar mais uma vez esse propósito aí dos varões, né? E o mover de Deus vai ser sobrenatural ali, né? Porque o culto não é simplesmente um aniversário de varões, mas é um culto de adoração a Jesus Cristo, né? Toda honra e toda glória é dada
para o Senhor Jesus. O evangelista Daniel sabe disso, e durante algum tempo nós tivemos algumas coisas que, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós conseguimos mudar na comunidade evangélica Nova Aliança em Cristo. O culto é de congresso, é do grupo de varões Fogo no Altar, mas a honra e glória é para Cristo. Exatamente, porque esses congressos, às vezes a gente vai em alguns congressos e a gente fica vendo que às vezes parece que Jesus é que nem se olhar João capítulo 3, tem aquela festa de casamento ali, né? Ela tá tendo um casamento, as bodas ali, foi Maria, foi não sei quem, e foi também Jesus, porque ali... Jesus está lá na cantina, no final da igreja. É interessante, o foi também, é porque Jesus não era o convidado principal, mas ele estava lá, né? Mas a nossa igreja, graças a Deus, teve um período aí difícil assim, né, Daniel? Mas graças a Deus nós conseguimos colocar o trem nos trilhos e não estamos ali no congresso para enaltecer homens, não. Todos os irmãos que estão ali, a liderança dos varões, tem o respaldo, tem a honra do ministério por estarem participando, mas nós ali estamos naquele momento ali para honrar o Senhor Jesus, né? E o tema é a arca na casa de Obed-Edom. Forte, hein? Presença de Deus, vai falar sobre a presença de Deus. Então você é o nosso convidado, tá bom? Agora, evangelista Daniel, o tempo passa rápido, você vê. Já 20 horas e 43 minutos. Vamos começar já a falar um pouquinho da palavra do Senhor? O momento da palavra do Senhor aqui, o momento de meditação, o momento de reflexão, tá bom? Que você possa, nesse instante, meditar naquilo que o Senhor vai falar ao seu coração, com a sua vida nessa noite. A gente recebe mensagens depois, evangelista Daniel, e as pessoas dizendo, Deus falou comigo através dessa mensagem. Deus falou comigo. É sinal que nós não estamos aqui simplesmente para jogar palavras para vocês ouvirem, não. As palavras que saírem aqui a partir desse momento, que nós consagramos, que nós oramos, lemos a palavra de Deus, será para edificação da sua vida. E é o Senhor que vai direcionar esse momento da palavra. Irmãos, vamos então aqui abrir as nossas Bíblias. Você que puder aí, tivesse acesso à sua Bíblia aí, livro de Jó, no seu capítulo de número 14. Jó capítulo 14, que é um texto que chamou bastante a nossa atenção. Nós vamos comentar um pouquinho sobre ele aqui hoje, tá bom? Que diz assim, ó: o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passarás além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o assalariado, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos, como uma planta. Aí o versículo 10. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? Como as águas se retiram do mar, e o rio esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem despertará do seu sono. Irmãos, Jó é um dos patriarcas da Bíblia, né? É considerado um dos patriarcas. Esse livro de Jó é um dos livros poéticos da Bíblia também, né? Segundo a teologia, é o livro mais antigo da Bíblia.
o primeiro livro a ser escrito por Moisés, né, ele está aqui encorpando, né, o bloco dos livros poéticos, junto com Salmos, junto com Provérbios, Eclesiastes e Cantares, está o livro de Jó. Né? Jó, a gente conhece bem a história, a gente já ouviu, tenho certeza que a maior parte das pessoas que nos acompanham já ouviu falar um pouquinho da história de Jó. Né? Jó é um cidadão que está vivendo a sua vida, né, de uma forma equilibrada, temendo a Deus, servindo ao Senhor, até que um dia, numa reunião lá no céu, Satanás vai de intruso lá nessa reunião, só que não é Satanás que propõe o nome de Jó a Deus, é o próprio Deus que propõe o nome de Jó a Satanás. O texto diz que Satanás chega, né? Porque quando você vê a expressão foram os filhos de Deus e veio também Satanás, significa que ele foi sem ser convidado, né? Toda vez que alguém fala, ó, o pastor Rogério veio e veio também o evangelista Daniel, ou seja, quem foi convidado é o pastor Rogério, né? E eu fui de carona, se for, né? Nesse sentido, quando você vê também, a expressão é que o principal convidado não é aquele que está com esse também na frente. Satanás, Deus pergunta para ele, de onde que você está vindo? De rodear a terra e passear por ela. O texto diz que Deus é quem pergunta. Então, se você passeou pela terra, rodeou a terra todinha, não tem como você ter passeado pela terra, ter rodeado por ela, sem ter visto o meu servo Jó lá na terra. É interessante, né, evangelista Daniel, que já no contexto introdutório, Jó é uma referência, né? Sim. Jó é uma referência. Pontuando um pouco este ponto que você está comentando, ele passeia, ele caminha, e Deus coloca em pauta o nome de quem? O nome de uma referência, que é servo Jó, né? Que é o servo Jó. Então, a gente já começa a pensar e a estabelecer a nossa diretriz e a nossa mentalidade em alguém que faz parte de um contexto, que é o servo Jó, a qual ele é uma referência. Ele pode ser olhado tanto pelos homens daqui da terra, olha que coisa tremenda. Que profundo. O livro de Jó é muito profundo, né? O livro de Jó é muito profundo. Ele é observado aqui na terra pelos homens daqui da terra como uma referência, e lá no céu também pelo próprio Deus. E até no inferno também, né? E até no inferno também. Porque quando você vê Satanás olha para Deus, quando Deus comenta com Satanás acerca de Jó, ele olha e diz assim, mas tu o cercaste, né? A gente percebe que Satanás, quando ele passa, rodeia e anda na terra, ele já tentou entrar na casa de Jó, já tentou mexer nas coisas de Jó, já tentou, né, mexer nos filhos de Jó. E é tão interessante que Jó, irmãos, o texto diz, no capítulo 1, que os filhos de Jó, de tempos em tempos, eles se reuniam. E aí o que Jó fazia? Quando terminava os banquetes que um dos seus filhos oferecia para os outros irmãos, e Jó, ele ia oferecer um sacrifício a Deus pela remissão e perdão do pecado dos seus filhos, não por eles terem pecado, mas o texto diz que se porventura eles tivessem algum pecado, né? A preocupação desse homem com a saúde espiritual dos filhos dele, né, também, né, e é tão interessante que o texto diz que ele era reto, íntegro e temente a Deus. Só que a preocupação dele não é ele só ser reto, íntegro e temente a Deus, mas a preocupação deles é que os filhos dele também tenham a mesma integridade com Deus. Porque o texto diz que porque se porventura os seus filhos tivessem pecado, para que Deus perdoasse o pecado deles. Aí tem gente que às vezes faz uma leitura errada desse texto, diz, enquanto os filhos estão lá bagunçando, Jó vai oferecer sacrifício por eles. Mas, irmãos, a gente está falando aqui de um homem referência, não só referência para Deus,
né? Mas referência para tudo e para todo mundo. E com certeza para os filhos também. Né? Exatamente. Então não existe esse negócio de alguém dizer que Jó, irmãos, estava oferecendo sacrifício enquanto os filhos não queriam saber de Deus. Não existe isso. Isso aí é uma exegese do texto, né? Um exagero do texto. Então, se porventura tivessem cometido algum erro, alguma falha, ele já estava oferecendo um sacrifício para que Deus tivesse misericórdia e perdoasse. Olha tão grande o investimento que esse homem fazia na sua própria família. O texto diz, irmãos, que Satanás recebe de Deus a autorização para tocar, né, nos bens, nas coisas de Jó, né? O texto diz, e eu fiquei hoje pensando um pouco sobre isso, porque os aspectos da aprovação de Jó, quando começa, né, o texto diz que o primeiro aspecto da aprovação foi no campo, né, quando vieram os sabeus e tomaram parte do rebanho. O segundo aspecto da aprovação, ele diz que veio fogo de Deus. Olha só o que diz lá no capítulo 1. Veio um fogo de Deus e consumiu o rebanho das ovelhas. Né? Terceiro, veio os caldeus e levaram os camelos. O quarto aspecto, irmãos, é que vem um vento, entrou na casa, derrubou o telhado sobre os filhos de Jó, onde eles estavam reunidos. Tem dois elementos nessa aprovação de Jó que me chamaram a atenção, né? Por quê? Os sabeus e os caldeus vieram e tomaram bens particulares. Só que o texto diz que veio um fogo de Deus e consumiu o quê? As ovelhas. Veio um vento e derrubou a casa onde os filhos dele estavam reunidos. Né? Então, são dois elementos físicos que foram pessoas que tomaram, mas tem dois outros elementos aqui que não são do controle do inimigo. Por quê? O fogo não estava no controle do inimigo, tanto que o texto diz que veio um fogo de Deus, na tradução original, e o outro é o vento. Ou seja, Deus permitiu que elementos que estavam no controle dele mesmo, né? Inquietação também, né? O homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Irmãos, chama a atenção isso aqui, né? Por quê? Porque uma coisa que a gente precisa entender e saber é que a nossa vida não está no nosso controle, né? A nossa vida não está no nosso controle e no nosso próprio domínio, né? Ele vai dizer aqui em sua defesa, o homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Ou seja, quando a gente está falando de inquietação, né, é que tem sempre alguma coisa, né, incomodando, sempre alguma coisa, né, para tirar a paz, para tirar, né, a tranquilidade. O que é uma pessoa inquieta? Né? Uma pessoa que não tem tranquilidade em momento algum. É uma pessoa inquieta. Né? Ele diz, a vida do homem, o homem tem poucos dias e farto de inquietação. A gente vive pouco. Essa é a realidade que o texto está dizendo aqui. O homem em si, ele vive pouco. E esse pouco que o homem vive, ele não consegue viver em paz. É verdade, evangelista Daniel, jovem apresentando uma visão sombria da vida humana, né? Você vê que Jó entra numa questão ali que é muito difícil a gente entrar, né? Porque a gente vive como se fosse, a grande maioria de nós, como se fôssemos infinitos, né? Sim. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Por mais que muitas das vezes nós abrimos a nossa boca e falamos, nós temos que pensar, temos que analisar, mas Jó está trazendo num contexto da vida dele as sombras da vida humana, caracterizando ela como uma breve e turbulenta. E aí ele vem com o comparativo. O que é mais rápido que uma flor que nasce e murcha, cresce e murcha rapidamente? Olha o que Jó está querendo nos ensinar aqui nessa noite, né?
É claro que nós vamos pontuar, tentar entrar um pouquinho, mas, gente, povo de Deus, preste atenção na brevidade da vida. Presta atenção numa flor. Presta atenção numa flor, como ela cresce, bonita, fica bonita. Fica bonita. As irmãs da igreja, descontraindo um pouquinho aqui, né, evangelista Daniel? Adora quando fala de flor na igreja, né? Que acha que os maridos vão comprar aqueles buquês de rosas, aquelas coisas lindas, né? Mas compra uma rosa para você ver. Nós já tivemos a experiência de ter pé de rosas em casa, lembra, evangelista Daniel? Muitas das vezes não é todo o período do ano que ela vai estar florida, mas ela vem aquela bolinha, aquele pendão, ela vai crescendo e ela fica frondosa, linda, durante poucos dias. Pouquíssimo tempo. Depois ela já murcha e o quê? Acaba. Tem gente, talvez isso aqui seja para você, que está achando, porque tem muita gente, evangelista Daniel, você conhece, eu conheço, tem pessoas na nossa família que é assim, eu não preciso voltar para Jesus agora, que eu tenho muito tempo. Nós já ouvimos isso, eu não preciso de Jesus agora porque eu sou muito jovem. Quando eu for mais de idade, eu vou para a presença do Senhor. Alguns ousam em dizer, né, como tem uma heresia aí, eu vou gastar a minha vida. Viver bem. Vou viver bem, mas não há vida bem sem Cristo. Não há vida bem sem Jesus. Olha como nós... Esse contexto tenebroso, né? Porque aqui não tem como nós imaginar que Jó está alegre contextualizando e escrevendo isso aqui. É dias sombrios, é dias de tristeza, é dias de amargura. Ele diz a vida é como uma sombra que desaparece rapidamente. E é tão interessante falar sobre essa questão, né? Sai como uma flor e murcha, né? Porque a menos que a flor for de plástico, né? A flor de plástico, ela não tem essência, não tem o perfume, não tem, né? Ela murcha, ela acaba rápido, né? A gente vê, né, que a gente pegando um pouquinho para comparar aqui na cultura judaica principalmente, a gente vai perceber que na cultura judaica, quando uma pessoa morre, eles não costumam dar uma coroa de flores, né? Mas eles costumam colocar o quê? Uma pedra, né? Porque a rosa, a coroa de flor, ela se desgasta rapidamente. Não se eterniza, né? Exatamente, porque você coloca uma coroa de flor ali e ela, tipo, daqui a pouco o vento desfaz ela, se chover ela murcha, acaba rapidamente. Fica uma coisa horrível. Sim. Fica uma coisa horrível. Olha a profundidade do que Jó está querendo trazer. Assim como a flor frondosa, somos nós, eu e você, seres humanos. Estamos ali, a totalidade da vida. Chegamos no período da idade, nós começamos o quê? Murchar. Sim. E depois que o sopro de vida sai de nós, fica o quê? Uma coisa? Horrível. Horrível. Exatamente. Então, murcha e foge também como a sombra. Alguém consegue, irmão, pegar a sua própria sombra, segurar a sua própria sombra? Não tem como. Não tem como, irmãos. Não tem como. E não permanece. Isso quer dizer o quê? Que por mais que a gente pense, que a gente queira viver eternamente, a gente não vai viver eternamente, irmãos. Aqui nesse corpo físico, na Terra, a gente não vai viver eternamente, né? E é o versículo 3, e sobre este tal, abre os teus olhos, e a mim fazes entrar no juízo contigo, né? Então, ele está dizendo, o homem nasce, cresce, é que nem a gente aprendeu nas aulas de ciências, na escola, né? Que todo ser vivo, ele nasce, cresce, se reproduz e depois morre, né? Aqui ele está dizendo, e está indo mais além ainda, que o homem nasce, cresce, murcha, só que aí o versículo 3 fala que vai entrar em juízo também. Então, irmãos, Jó não está lá na frente no Novo Testamento, mas está usando a mesma expressão que Jesus usou, que o apóstolo Paulo usou, para falar sobre juízo também, né? Que, irmãos, uma vez que a gente viveu nesse corpo, o que a gente fez
e deixou de fazer a forma como a gente viveu e levou a nossa vida, vai conduzir a gente para um julgamento. Se for um julgamento bom, glória a Deus por isso, né? Agora, se não for bom, irmãos, a misericórdia de Deus que nos alcance, porque a gente não tem como fugir disso. Aí o versículo 4 também é bem pesado. Quem interfere muito no que ele fala do versículo 1 ao versículo 3, sobre a forma como o homem vive a sua vida. Porque o versículo 4 diz assim, ó, quem do imundo tirará o puro? Né? Ou seja, de que forma que vai se encontrar alguma coisa boa na gente se a gente não tiver algo bom na gente? Se a gente está rodeado de coisas impuras, não tem jeito. Se a gente vive, se a gente contextualiza, se a gente só assiste coisas impuras, se a gente só se alimenta de coisas impuras, só conversa com pessoas impuras, só anda no meio da impureza, como que vai extrair algo puro de nós? Exatamente, é como a Bíblia diz, não tem como uma fonte jorrar dois tipos de água. Ou a água é doce ou a água é salgada. Não tem como uma mesma fonte jorrar dois tipos de água. E a pergunta que Jó faz é, quem do imundo tirará o puro? E ele mesmo responde, ninguém. Né? Ninguém. Não adianta alguém pensar que na imundície vai sair de lá coisa boa. E a gente vê também nesse texto, evangelista Daniel, a sinceridade de Jó, né? Sim. Nos questionamentos, nas respostas, a sinceridade de Jó. Porque é muito fácil, o evangelista Daniel, pessoas querendo passar pano sobre si mesmo. Sim. Pessoas querendo, e nós não vemos isso no livro de Jó, pessoas querendo achar justificativa, pessoas, porque nós vivemos na época da vitimização, né? Nós vivemos na época das pessoas se vitimizando, pessoas próprias abrindo, eu não mereço passar por isso. Eu não mereço. Eu sou uma pessoa boa. Eu não mereço passar. Eu faço bem, né? Eu faço bem, eu ajudo pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas olha a literalidade de Jó falando, conversando com o próprio Deus e ele dizendo, ele se esmiuçando em seu próprio pecado, em suas próprias tenúndias. Jó está ali e ele expõe com sinceridade e com verdade, que é o difícil nós temos nos nossos dias hoje. E aí o versículo 5 que segue aqui, o versículo 5, irmãos, é tremendo também. Visto que os seus dias estão determinados contigo. A gente tem um prazo de validade. Contigo está o número dos seus meses. Irmãos, Deus sabe. Entenda uma coisa, ninguém vai viver mais do que o que Deus determinou para que viva na face dessa terra. Ninguém, absolutamente ninguém. Os seus dias estão determinados. Contigo está o número dos seus meses. E tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Então ninguém vai passar além dos limites que Deus estabeleceu. A gente pensa às vezes que a gente vai viver 100 anos, 1000 anos, centenas de não sei quantos mais. Mas o texto está dizendo aqui que quem sabe quantos dias eu ainda tenho pela frente, irmãos, não sou eu. Quem sabe quantos dias eu tenho pela frente é só Deus, irmãos. É só Deus, Ele que determinou a quantidade de dias que eu, que você, que nós vamos viver. Eu queria até aprofundar um pouquinho nisso aqui mais, só que o nosso tempo é tão curto aqui, mas eu queria entrar aqui com os irmãos e pular direto para o versículo 7, porque há esperança para o quê? Para a árvore. Para a árvore. Que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Ele está falando do quê? Da árvore aqui. Até o versículo 6, ele está falando da vida do homem. Aí, aqui no versículo 7, ele faz um comparativo do que é a vida de um homem para o que é o comparativo de uma árvore. Porque assim como o homem ele tem vida, tanto no reino vegetal,
árvores, plantas, elas também têm vida também. Só que a diferença é que o homem, diferente das árvores, que lá em Gênesis capítulo 1, Deus olha para a terra e diz, produza a terra árvores frutíferas e todo tipo de espécie, né? Deus foi quem pegou o barro e fez o ser humano. Então, não foi a terra que produziu o ser humano, foi Deus quem fez com as suas próprias mãos. Aqui o texto diz que há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Aqui na terra, se uma árvore for cortada, mas tiver um pouquinho de raiz lá no fundo da terra ainda, né? Pode cortar o tronco, pode cortar o que for, mas aquela árvore ainda vai, em algum dia, renascer. Ela ainda vai crescer novamente, né? Ó, se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, e ele diz, o cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Só que aí vem o problema no versículo 10, porque do 7 ao 9, ele está falando de como que é o processo de renovação da árvore, ainda que ela seja cortada, né? Que o seu tronco seja cortado, com a sua, né, e pereça no pó, a esperança, porque ainda tem uma raiz fixada na terra, né? E até aquele vento da chuva pode fazer com que essa árvore cresça novamente, porque o vento da chuva ele traz o cheiro da água, né? Só que o versículo 10, ele traz uma informação que é muito complicada para nós, seres humanos. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde está ele? Aí o versículo 11. Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta. Até que não... Olha isso aqui, irmãos. Até que venha o quê? O juízo. Assim que vem o juízo. Esse pessoal que fica defendendo aí que viu fantasma, que fulano que foi e voltou... Né? O texto está deixando claramente assim. É a teologia escatológica que Jó está entrando aí. Exatamente. Assim o homem que se deita, morre, está falando da morte. O homem que se deita, morre, e não se levanta, até que não haja mais céus, até que essa terra aqui termine e acabe de vez. Alguém que partiu aqui, não volta aqui mais. E aí o versículo segue. Não acordará e não despertará do seu sono. Evangelista Daniel, olha onde que nós chegamos aí. Nós podemos continuar semana que vem, né? Porque a escatologia que nós vamos... o rumo que traz esse texto. O rumo que traz o texto, na verdade, é uma profundidade muito grande. Mas para a gente finalizar hoje aqui, irmãos, eu queria trazer para você essa reflexão no sentido de como que nós estamos vivendo a nossa vida hoje. Porque às vezes a gente vive como esse versículo primeiro, tão inquieto, tão preocupado, tão atribulado com uma série de coisas, né? Tanta coisa ocupando a nossa mente. E o Jó, nosso irmão Jó, né? Ele traz para a gente aqui, em forma de poesia, um relato, irmãos, que é tremendo para a gente refletir na forma como a gente está vivendo a nossa vida. Porque a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. A gente não sabe quantos dias de vida a gente tem. A gente não sabe, não está no nosso controle, no nosso domínio, quanto tempo a gente ainda tem. Isso é tão interessante que Deus nunca vai dar esse controle para o homem. Deus nunca vai dar esse controle para o homem. O homem busca esse controle. O homem busca, através de vários estudos de clonagem, seja que for, congelando células humanas, procurando de toda forma longevidade, procurando de toda forma
Mas Deus não dá esse controle para o homem. Talvez Deus hoje, irmãos, queira despertar alguém que está nos acompanhando, porque se você partir, e irmãos, a gente não gosta, obviamente, eu tenho certeza, ninguém gosta de falar sobre isso. Irmãos, eu trabalho numa empresa que lida diretamente com isso. Com morte todos os dias. Todos os dias. Eu estava outro dia num cemitério e eu fiquei impressionado vendo ali uma pessoa com uma urna desse tamanho assim, ó, levando para sepultar um bebê recém-nascido. Né? A gente não tem controle, irmão, sobre os nossos dias, sobre quanto tempo a gente tem, sobre quantos dias a gente tem. O texto diz aqui para nós que os nossos meses estão contados. Então, irmãos, eu quero trazer essa reflexão para você nessa noite que nos acompanha, porque o próprio apóstolo Paulo diz: ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo a partir disso o juízo. Jó está falando a mesma coisa. Jó está falando a mesma coisa. Então, irmãos, eu quero trazer você para uma reflexão nessa noite. A gente gostaria muito, irmãos, de estar liberando uma palavra aqui de que a sua casa vai ser abençoada. Eu creio que vai. Sim. Que alguém que você está buscando vai ser liberto. Eu creio que vai, que Deus tem esse poder de fazer. Não só tem esse poder, como eu creio que Ele vai fazer. Mas uma coisa que a gente precisa refletir hoje é a forma como a gente está vivendo a nossa vida. É verdade, evangelista Daniel, muitas das vezes nós até se esquecemos, né? Nos períodos da pandemia, né? Como nós podemos ver e presenciar que a vida, ela é um sopro mesmo. Então fica essa reflexão para vocês nessa noite. Olha que coisa linda o Senhor nos levou e nos direcionou aqui nessa noite para nós falarmos para você. Não perde tempo em estar com Cristo. Tudo isso aqui é para dizer para você o quê? Não perde tempo em estar com a sua vida escondida em Deus. O Senhor está te chamando, o Senhor está te convidando para que você esteja diante dele, para que você não perca a sua vida, né, com as banalidades que esse mundo tem a oferecer. Nós temos muitos pedidos de orações aqui, nós vamos estar orando pelo José Silva, vamos estar orando pela Leila Silvia, vamos estar orando pela Leila Silva, ela pede oração para mim, para a família dela. Vamos estar apresentando a irmã Marinalva em oração, a Genísia Barbosa, vamos estar apresentando a Leila Silva, todos vocês que participaram conosco deste programa nessa noite, tá bom? Estendemos um pouquinho aqui no horário, mas nós já vamos nos despedir dos nossos ouvintes, né, evangelista Daniel? Passa rápido. É gostoso falar da palavra de Deus, viu? Quando a gente começa a falar da palavra de Deus, o Senhor vai trabalhando e é muito bom, e o tempo acaba sendo pequeno, né? Então a gente vamos orar a Deus aí para que Deus prepare mais tempo para a gente aqui, né? A gente de repente poder passar aqui uma hora inteira aqui só falando da palavra, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Então, irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui nesse período que nós passamos aqui, né? Foi muito bom ter vocês conosco aqui. Na próxima segunda-feira, se Jesus não voltar, estaremos aqui. Então, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, tá bom? E medita na palavra de Deus, que tem muita coisa boa pra gente na palavra, amém? É isso aí, eu desejo um mês de abril para você repleto das bênçãos do Senhor, em toda a sua totalidade, que você e sua família sejam ricamente abençoados. Fiquem com Deus, uma ótima semana. E lembre-se sempre, Deus está no controle de tudo e Ele te chama para a presença dEle. Amém?